Apoio Cultural Fê Comerciários. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Eu quero dizer que hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a educação, né? Os educadores, os professores, os diretores, os gestores de escolas, as pessoas que verdadeiramente administram as escolas, tocam as escolas e fazem as unidades escolares funcionar. Não vamos falar só disso, porque todo o programa nós falamos de uma série de outros assuntos da área sindical, porque muitas coisas estão acontecendo no movimento sindical e a gente vai comentando aqui no correr do programa. Eu quero lembrar que hoje, eu até anotei aqui, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência. Eu quero até receber um material da CUT falando de uma série de atividades que a Central estaria fazendo. Eu quero registrar, para fazer aqui justiça, que nós temos um grande batalhador dessa causa, que é o Clemente, o Carlos Aparício Clemente, dirigente sindical de Osasco, que um combatente dos problemas dos acidentes e agora, de alguns anos para cá, muito entrosado e fazendo um belo trabalho de inclusão das pessoas portadoras de deficiência. No programa da quarta-feira passada, nós mostramos uma outra experiência interessante também nessa área, que é uma escola no Sindicato dos Laticínios, que lá a diretoria preparou um prédio antigo, fez uma reforma e hoje é uma escola para portadores de deficiência para qualificação profissional. Porque até alguns anos a pessoa portadora de deficiência estava marginalizada, não tinha praticamente chance nenhuma, se limitava a subemprego, a bico, etc. Hoje, felizmente, com a lei, com a mudança dos conceitos, com a evolução da própria sociedade, já começa a haver mais espaço. Não espaço ainda de direito, mas já tem mais espaço para os 24,6 milhões de portadores de alguma deficiência, segundo me informa aqui o noticiário que me enviou a CUT. Muito bem. Eu tenho aqui no programa de hoje, no Câmara Aberta Sindical, o João Alberto Rodrigues de Souza, que é presidente do Sinesp, que é o Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. A Maria Benedita de Andrade, que é vice-presidente do Sinesp, o mesmo sindicato, e a Veri, deve ser o Eri, porque ela é sócia aposentada e também foi educadora durante muitos anos. Eu quero dizer, João, que talvez você não saiba, houve recentemente um ato na Câmara de Vereadores e eu lá estive. Foi um ato, se não me engano, que o vereador Eliseu Gabriel chamou, né, em homenagem aos educadores, ao sindicato, etc. E eu fiquei lá muito impressionado com o relato de algumas educadoras, velhas educadoras, que contaram da época da instalação da rede municipal aqui em São Paulo. E hoje você vai numa escola, às vezes uma escola bonita, uma escola grande, até tem computadores, etc. Né? Não é tudo assim, mas há muitas escolas assim. Mas lá atrás, lá os pioneiros tinham escola até dentro de casa, porque não havia rede física instalada, havia decisão oficial de se instalar uma rede no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado, no caso, que era o governador Adhemar de Barros, mas não havia estrutura, isso foi construído gradativamente. E para encerrar aqui, quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez mais de 6 mil escolas. 6 mil escolas, hoje os caras demoram 5 anos para fazer uma estação de metrô com toda a tecnologia que tem aí, né? Aqui há muitos sócios na construção, então tem que contemplar todos. Fez mais de 6 mil escolas e muitas escolas de madeira. Então, quando há vontade, quando há o compromisso do gestor, as coisas funcionam. Ô João, eu queria que você falasse um pouco sobre o sindicato, que não é a POESP, não é o Simpro e não é o Centro Professorado Paulista. O que é exatamente o Sinesp? O Sinesp é o sindicato dos gestores educacionais do município de São Paulo. Essas entidades que você citou são todas do âmbito estadual. Nós somos do âmbito municipal, né, que é uma grande rede, 1.700 escolas, é uma rede muito grande, de diversidade enorme, espalhada por todos os cantos dessa megalópole que nós vivemos, e nós representamos esse segmento, que é composto pelos supervisores, pelos diretores, pelos seus assistentes e pelos coordenadores pedagógicos. E quantos são aqui na cidade de São Paulo? É por volta de 5 mil a nossa base. 5 mil. E tem uma grande quantidade de aposentados também, que fazem parte da luta, porque você sabe que as políticas públicas aí costumam esquecer demais os aposentados, então a nossa função é lembrar que o aposentado merece respeito e precisa ser tratado com decência também. Perfeito. Maria Benedita de Andrade, vice-presidente.
Você já tem alguma experiência, eu quero crer, na área da educação, né? Oh. E queria que você dissesse aqui para a gente, elencasse quais são as principais vantagens de ser supervisor de escola e quais são as principais desvantagens. Bom, no meu caso, João, eu sou diretora de escola aposentada. Tá. Também sou da rede, isso que você falou do início do ensino, nós passamos por isso, eu, a Vera, que sou um pouco mais velha que o João, né, que o João Alberto, presidente do sindicato, e o meu cargo era diretora de escola. Tá. A grande vantagem que nós temos no município de São Paulo é que é um cargo de concurso público. Nós somos diretores concursados. Quer dizer, não é cargo comissionado. Não é comissionado, não é atrelado à vontade política do governante de plantão. E isso é a maior qualidade que tem o cargo de diretor, de gestor, porque o supervisor também é concursado, né? É a maior vantagem que você pode apontar no município de São Paulo. Correto. Agora, e problemas? O que você apontaria como problemas assim, dentro de uma unidade escolar hoje? Nossa, os problemas são imensos. Pode falar só 35, tá? Olha, um problema grande que nós estamos enfrentando, que o retrato aponta e o João vai falar um pouco disso, na condução do trabalho dos gestores, é o estresse, que está, sim, este ano o retrato da rede apontou, ele apareceu com uma incidência muito grande no meio dos nossos gestores. Tá. Temos as condições de trabalho, que são, às vezes são adversas, daí então você tem estresse, né? E tem muita burocracia também, que é um fator que foi apontado em pesquisa passada, e nessa também ele aparece novamente. Tá. Bom, eu queria falar agora com a terceira convidada, que é a diretora aposentada, Vera Veri? Vei. Então tá marcado errado aqui. Vei. GC não é W-E-R-I, é W-E-Y, tá? Por favor. Eu queria saber o que mudou assim nos últimos... O que mudou para melhor e o que mudou para pior na educação nas últimas décadas? Olha, eu posso dizer que eu entrei no ensino municipal em 1967. Correto. Então, eu participei de uma série de mudanças durante todo esse período. Eu acho que uma primeira grande mudança começou a acontecer em 83, 84, na gestão do Mário Covas, que a gente teve uma secretária de educação realmente comprometida com a questão da aprendizagem. Quem que era a secretária? Era Guiomar Namo de Mello. Guiomar tem história, né? Tem história. E foi uma pessoa que foi quem organizou tudo isso que a Benê acabou de dizer. Um dos pontos que ela colocou foi a carreira do magistério. Então, os primeiros passos da carreira do magistério foram dados entre 83 e 85, foi estruturada uma carreira e foram abertos os concursos para todos os cargos. Um segundo ponto importante, que eu considero uma mudança grande do ponto de vista da gestão escolar, foi a mudança do modelo de gestão. Nós tínhamos um modelo de gestão autoritário, onde o diretor era uma pessoa centralizadora. E, neste período dos últimos 30 anos, a gente teve uma mudança muito grande voltada para a questão da gestão participativa na escola. A montagem dos conselhos, a participação dos professores e o incentivo à participação dos pais e da comunidade na escola. Então, eu acho que o que dá sustentação à escola hoje é a participação dos professores e dos pais. E eu acho que a pesquisa do Cinesp mostrou uma série de pontos que a gente tem que procurar melhorar cada vez mais nesse sentido. Estou com uma pesquisa aqui, eu queria mostrar, pesquisa qualificada, retrato da rede 2011, políticas públicas para a educação municipal, dados coletados em toda São Paulo nas reuniões iniciais de RLTs, depois o João vai explicar, 2011. Queria depois esmiuçar um pouco essa pesquisa, sem fazer um programa chato, ficar falando de número que ninguém suporta, mas pegar os aspectos mais assim substanciais, né, da pesquisa. Mas antes de falar da pesquisa,
Eu estou acompanhando professores, educadores aqui presentes, uma discussão em Guarulhos, eu estou acompanhando à distância porque eu tenho amigos lá que estão enfronhados na discussão do Programa Municipal de Ensino. Então são feitas as pré-conferências plenárias, aí vão professores, alunos, pais de alunos e faz um grande debate para se desenhar um plano que, segundo pretendem, seja um plano, digamos, de Estado e não de governo. Eu queria saber, professor, se aqui em São Paulo existe já esse plano, desculpe a minha ignorância, se está sendo construído, se não está, como é que é isso? O projeto de Plano Municipal de Educação está na Câmara, né, aguardando votação. Saiu com muito atraso, né? Esse plano aí é aquele que já tinha sido pedido desde a outra LDB, né, e que até hoje não tinha sido feito. E houve um mutirão muito grande de todas as entidades da educação e da sociedade civil, no sentido de organizar uma grande conferência que foi precedida por plenárias regionais em toda a cidade de São Paulo e que culminou com uma conferência municipal na qual foram levantados os pontos que o governo levou em consideração para elaborar um projeto de lei que está na Câmara aguardando votação. E vocês consideram que o conteúdo levado até a Câmara é bom, é avançado? É avançado, mas nós temos algumas restrições porque não foram contemplados todos os pontos que foram votados na conferência, né? Alguns pontos, inclusive, o governo se posicionou contrário àquilo que foi votado, como é o caso, por exemplo, da terceirização, os convênios na educação infantil, nas creches. Né, a conferência votou pelo fim imediato desses convênios. Correto. Porque entendeu que o serviço público não pode ser terceirizado naquela sua finalidade de ponta, né, que ali tem que ter realmente a atuação do governo, do Estado, né, e não a terceirização. E o governo continua mantendo na sua proposta uma política de convênios na educação infantil e, por exemplo, isso aí foi contrário ao que foi votado no plano. Agora, a terceirização é por empresas, por fundações, como é que seria isso? Funciona através de um convênio realizado entre o governo e uma organização social, seja ela uma entidade religiosa, seja ela uma entidade assistencial, que entra em contato com o governo e se dispõe a assumir o trabalho numa determinada localidade com um determinado número de crianças. Eles assinam um convênio e são repassadas verbas públicas para a manutenção dessa entidade enquanto realizadora dessa atividade de educação com as crianças. Professora, diretora, no caso, Maria Benedita de Andrade, no caso das terceirizações, o Estado abre mão de sua responsabilidade e transfere para um terceiro. E ao transferir essa responsabilidade também transfere recursos, capital, verbas. Quem fiscaliza a aplicação desses recursos? Então, uma das grandes questões aí inclusive o Tribunal de Contas, há 2 anos atrás, ele fez uma auditoria muito séria nos equipamentos todos, porque essa questão da fiscalização não está bem definida. No caso da Prefeitura de São Paulo, os supervisores da rede, os supervisores de ensino, eles teriam que fazer um acompanhamento desses espaços. Ele teria que verificar desde a questão pedagógica até o número de matrículas que tem no espaço, porque eles recebem um valor por aluno. Correto. Então, mas um supervisor da rede, com tantas atribuições que ele tem, não dá para ele se incumbir de fazer uma fiscalização a contento. Correto. Disso daí. Então, a grande questão, um dos motivos também que o Cinesp tem um posicionamento contrário às terceirizações é a dificuldade da fiscalização. Tá. Porque para o pai, o que ele quer? Ele quer que o filho esteja assistido. É o que ele vê e é legítimo isso aí, partindo do pai. Agora, o governante, né, os outros profissionais envolvidos, eles têm uma outra preocupação, que deveria, no caso do governo, ter uma transparência para deixar tudo muito claro, para que todo mundo, com ou sem conhecimento na área, pudesse acompanhar a aplicação dos gastos. Perfeito. E, na verdade, a dificuldade é muito grande e esse acompanhamento, esse controle social que deveria ocorrer com intensidade, acaba não ocorrendo. Eu fiz a pergunta porque eu sou repetitivo e chato aqui com esse assunto, porque eu combato muito as terceirizações
Aliás, é uma bandeira do movimento sindical, há muito abuso em terceirização no setor privado. E quando vai para o setor público, tem um agravante. Qual é o agravante? Os contratos de terceirização, salvo exceções, são caixa 2, são meio de levantar dinheiro de forma espúria. Nas eleições, esse povo das terceirizadas é que põe dinheiro no candidato a vereador, no candidato a prefeito, no candidato a isso, no candidato a aquilo. E depois disso vira um círculo vicioso, porque uma vez eleito ele assumiu o compromisso e já era, ele não tem como se livrar daquele esquema, daquela armadilha, né, da qual ele foi vítima. Então precisamos agir, a lei ser rigorosa, ter aperfeiçoamento da lei, justamente para evitar que as terceirizações, onde não são necessárias, não acabem prevalecendo. No caso, é claro, o sujeito tem uma fábrica, uma metalúrgica, tem um restaurante, terceiriza, ele não vai contratar cozinheiro, para isso já tem uma empresa que lhe serve bem, que ele faz com higiene, com qualidade, etc. Mas no caso da educação e de outras áreas, saúde, terceirização, eu acho simplesmente um absurdo. Tem perguntas de telespectadores, mas eu queria fazer mais uma rodada aqui e perguntar.